Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Nós aqui, no componente de ensino religioso, vamos nos acompanhar. Eu me chamo professor Yuri Lima e vamos juntas e juntos refletir o seguinte objeto de conhecimento. Vamos nos ater sobre lideranças e direitos humanos. E, juntas e juntos, vamos olhar para o líder religioso a partir do exemplo de vida do pajé, do benzedor, do cumu e outras lideranças religiosas. Então, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, faça aquela anotação que vamos precisar para nós dialogarmos juntas e juntos no decorrer dessa aula. Ok, então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à reflexão que nós propomos ao longo dessa unidade, que é a dimensão da liderança religiosa e o que essa liderança, na prática, pode influir nesse terreno dos direitos humanos. No primeiro momento, nós falamos sobre o que é liderança religiosa, o seu papel, sua função de maneira muito geral. E hoje, nós estamos refletindo sobre testemunhos de vidas. Afinal, os testemunhos de vida falam muito mais do que os mestres, do que o escrito, do que o ouvir falar, né? Então é o testemunho de vida que nós vamos estar refletindo hoje a partir dessas lideranças religiosas que estão aqui na Amazônia, e aí nós queremos fazer isso da seguinte maneira. No primeiro momento eu quero conversar contigo sobre a questão da religião, né? Sobre as ideias gerais sobre o que compõe a ideia de direitos humanos, ok? E o que esses direitos humanos têm a ver, e aqui a gente tem que pensar a questão da dignidade humana, a questão da supremacia da vida, da defesa da vida do ser humano, e pensar também qual é o papel da religião nesse caso, né? Qual é a ética planetária que a religião tem que abraçar, tem que apresentar e tem que seguir realmente para ser um testemunho de defesa da vida. E aqui a defesa da vida, quando eu falo, é a defesa da vida em todos os sentidos. Desde a defesa do ser humano, como pessoa humana, até a questão da nossa dimensão de relação com a natureza, a dimensão com o outro, e essa relação com o divino, com o transcendente, com Deus, deve me fazer uma pessoa boa, para mim mesmo, para o outro, para o grande mundo que é essa casa comum, e isso, de certa forma, pode ser um caminho mais prático e pragmático para entender essas relações de valores religiosos e também nós entendermos que as lideranças religiosas, principalmente aqui na Amazônia, elas têm muitas lideranças que defendem os direitos humanos, defendem o meio ambiente, defendem a nossa ecologia, uma ecologia integral, defendem também a nossa casa comum, ok? Então, posto isso, vamos começar as primeiras reflexões em torno da nossa temática de hoje. Né? Primeira coisa que é importante nós delinearmos, né? O ser humano é um ser inacabado, né? Inacabado no sentido de ele não nasce com uma bula de remédio, tudo prontinho, né? É alguém que se constrói dia após dia. Ele está em formação. Então, a consciência dele ser inacabado, ser uma pessoa em formação, faz com que este ser humano seja um ser em permanente busca. Né? E uma busca para se conhecer, para se entender como gente. Né? E essa busca, ela deve atinar a nossa curiosidade em torno de nós mesmos, nosso autoconhecimento, né? Ok? Vou colocar aqui, autoconhecimento. Só para você anotar lá no seu caderno, tá? Autoconhecimento. O que significa isso? O conhecimento em torno de você mesmo, né? E essa curiosidade em torno de você mesmo, esse autoconhecimento, ele também deve despertar uma curiosidade com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Olha só então,
pensar em humanidade, pensar em pessoa humana, requer entender cada um de nós como seres inacabados, cada um de nós como pessoas que estão em contínuo estágio de formação, né? Por isso que nós estudamos, nós aprendemos, somos eternos aprendizes, né? Por isso que nós estamos em permanente busca de significado de vida. Ok? E aqui, meu caro aluno, minha cara aluna, o que é importante nós pontuarmos? O que a religião tem a ver com essa discussão? Né? Primeira coisa que é importante, a religião tem tudo a ver, além de tem a ver com a dimensão da relação do ser humano com Deus, com o transcendente, com as divindades, tem a ver com como é que quem é esse ser humano que tem essa relação com o transcendente, quem é esse ser humano que tem essa relação com o divino, qual é a cara, o rosto desse ser humano que pratica a religião. E aqui eu quero te convidar a outra reflexão em relação à religião. Vamos lá na próxima. Essa reflexão é interessante. Religião é uma palavra de origem latina, né? Religare, né? É um conjunto de sistemas de crenças, além de visões de mundo que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade, que já falamos, mas também essa humanidade com seus valores morais. Então nós podemos falar que esse sistema de crenças, né, vai influenciar o modo como a gente vai ver o mundo, as visões de mundo, mas também vai influenciar, vai estabelecer símbolos que vão correlacionar, que vão linkar, que vão conectar a humanidade com o terreno da espiritualidade, mas também com o terreno dos valores morais. Né? E aqui, o que é importante nós pensarmos? Né? Olha para mim nesse momento. Você está vendo esse cenário que é o planeta Terra. Esse planeta Terra, ele tem bilhões de pessoas, milhares e milhões de seres vivos que se relacionam, que têm a sua maneira de se relacionar com a vida, consigo mesmo, com o outro, né? Com a dimensão da vida em si. Aqui eu queria pensar uma ecologia tanto do ponto de vista interior quanto do ponto de vista mais macro, e pensarmos que a religião, ela olha para tudo isso, ela é um instrumento para tudo isso, para pensar também a vida de cada um de nós. E como é que está a nossa vida em relação à nossa espiritualidade com Deus, ou com a divindade, ou com o transcendente? Como é que está a nossa vida em relação ao nosso autoconhecimento? E como é que está a nossa vida conectada com a nossa espiritualidade e nossos valores morais? Né? Então, se pararmos para pensar, a religião é também um link, uma maneira de olharmos o mundo e, de certa forma, somos convidados a transformar esse mundo para que esse mundo seja um mundo melhor. Um mundo, como estou aqui nesse cenário bonito hoje, possa, de certa forma, eu me sentir parte dessa grande humanidade, dessa grande casa comum. Ok? Então, na próxima reflexão que eu vou te convidar agora, nós vamos pensar qual é a missão das religiões no campo dos direitos humanos. E aqui é uma coisa interessante. A missão, pode anotar lá, por favor. Anota com carinho isso. Anota no seu coração nesse momento. Tá? A missão das religiões no campo dos direitos humanos é o respeito que temos com os outros. Quando cultivamos esse respeito, juntamente com a igualdade e a dignidade. Então, é um respeito que deve levar em consideração tanto que cada ser humano é igual e que cada ser humano carrega uma dignidade como vida, né? Encontramos nesse respeito à igualdade e dignidade, pessoas humanas com suas raízes culturais, né? Mas também com suas tradições religiosas. Pensemos que todo o ordenamento jurídico, desde a Carta Universal
de direitos humanos, quanto a nossa Constituição Federal, ela tem como preâmbulo, ela tem como motriz, ela tem como referencial esse respeito com os outros, mas um respeito que tem como base a igualdade e a dignidade. E também o fato de que todas as pessoas têm suas tradições religiosas, né? Então, isso é muito importante para pensarmos. Então, quando você parar para pensar, professor, qual é a missão das religiões no campo dos direitos humanos? É o respeito que temos com o outro, com os outros. E esse respeito tem que levar em consideração a igualdade que cada pessoa tem, né? Mas uma igualdade que leve em consideração a dignidade da vida humana. E aqui eu posso colocar aqui rapidinho, né? Toda vida, independente da sua visão política e ideológica, é sagrada, deve ser respeitada. Olha, eu coloco até um coraçãozinho aqui, olha. Bonito coração para você, meu caro aluno, minha cara aluna, porque toda vida é sagrada, toda vida tem que ser abraçada. E toda expressão de religiosa deve levar em consideração a dignidade dessa vida, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da nossa comunidade, a dignidade de todos os seres que estão nessa grande casa comum. Por que eu coloquei essas duas reflexões? Presta atenção. No primeiro momento, eu trabalhei contigo sobre o que é o ser humano. No segundo momento, dei um outro passo em relação ao quê? O que é religião? E a religião tem tudo a ver com a maneira como olhamos também para o ser humano. Né? E aqui no terceiro momento nós vimos o quê? A religião ela tem uma missão muito especial nesse terreno dos direitos humanos. E aqui resgatamos alguns fundamentos dessa missão. O respeito a toda pessoa humana, o respeito àquilo que a pessoa humana carrega como riqueza, que é a sua tradição religiosa. Ok? Então, falamos um pouco sobre isso e falamos inclusive da Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante o direito à pessoa humana a professar sua fé, né? E aqui também fizemos uma reflexão sobre a nossa Constituição Federal brasileira de 88, que fala da dimensão do respeito ao quê? Ao direito de crer, ao direito das pessoas exercitarem sua fé, professarem sua fé. Mas no fundo de todas essas declarações existe a dimensão do direito ao quê? Ao respeito à vida. E a vida em sua integridade. Posto isso, eu quero vamos dar mais um passo. Nós vamos pensar agora nesse momento como que as lideranças religiosas, elas estão aqui na Amazônia. E o que significa isso nesse momento, ok? As lideranças religiosas na Amazônia significa o quê? Ser liderança religiosa na Amazônia significa assumir a tarefa de uma ética planetária, né? Preste atenção, nós estamos na Amazônia, mas a Amazônia é um lugar onde nós somos convocados, vocacionados a pensarmos também uma ética planetária, uma ética que leve em consideração o nosso planeta. Por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, a Terra, e aqui eu posso dizer, dizem que tem teóricos que falam que a Amazônia ela é o centro do mundo. Por quê? Porque nós olhamos aqui na Amazônia esse chão como chão comum. Um chão que é a mãe, que é nossa mãe, que nos acolhe como pessoas que usufruímos de seus recursos, que temos laços afetivos e efetivos. Isso requer da nossa parte o quê? A dimensão do cuidado,
Já ouviu falar daquela frase? Quem ama, cuida, né? Então, o que eu quero te convidar nesse momento? Quero te convidar a olhar para o papel da liderança religiosa na Amazônia como alguém que olha para a terra, que olha para a Amazônia como um chão comum, como uma mãe que acolhe, uma mãe que abraça, uma mãe que cuida. Quem ama, cuida. O segundo ponto que é importante nós pensarmos, quando nós paramos para pensar em relação às lideranças religiosas na Amazônia, é a nossa responsabilidade com os nossos descendentes. Cuidar da Amazônia hoje é cuidar da nossa herança. O que nós vamos deixar para o outro daqui a alguns anos? O que nós vamos deixar para a humanidade como herança? Ok? Presta atenção que isso aqui nós vivemos como um ritmo de vida. Ok? Então nós já falamos essa liderança religiosa na Amazônia significa assumir uma ética planetária que leve em consideração a Amazônia como chão comum, como mãe, que nos dá tudo o que precisamos. A nossa responsabilidade com nossos descendentes, ou seja, o que nós vamos deixar amanhã para as pessoas, né? Presta atenção aqui, nós entramos nessa vida com as mãos vazias. Vivemos essa vida, construímos patrimônio, amamos as pessoas, e como amamos as pessoas, amamos a vida, mas no final da vida, você, eu, cada um de nós sairemos dessa vida com as mãos vazias. O que nós vamos deixar para os nossos descendentes? Né? Fica a reflexão. Próximo passo que é importante para pensar a questão da liderança religiosa na Amazônia é o seguinte, vai lá, próximo passo. Na próxima cartela, nós vamos ver uma coisa que é muito importante. Né? Vamos ver a dimensão de fazer memória ancestral, né? Fazer memória daquilo que as pessoas falaram e que os parentes, o que as pessoas que passaram por aqui deixaram como lição, ok? É interessante que muitas comunidades indígenas olham para o parente, para o ancestral, não como aquele que foi para outra dimensão somente. O ancestral, o parente que foi dessa vida para outra, continua vivendo na sua própria vida. Ele está presente na maneira como você age como ser humano e que você age também na sua relação com a natureza. Ok? E aqui, essa relação entre ser humano e natureza, nós pensamos na dimensão da ecologia. E essa ecologia, ela tem que refletir o quê? Também o nosso chamado para a identidade dos povos originários. Os povos originários, as tantas culturas de povos originários que temos aqui na Amazônia, né? Então, nós não podemos falar de, fulano é índio, não. Fulano é tucano, fulano é camaiurá, fulano é ticuna, fulano pode ser dessana, pode ser tantas e tantas caras, formas e maneiras. E essa diversidade deve ser visto como uma riqueza para nós que estamos aqui na Amazônia, para nós que, de certa forma, lutamos pela nossa identidade, pelo nosso chão e pelo nosso modo de existir, pelos nossos territórios. E a religião é uma coisa muito interessante. As lideranças religiosas na Amazônia, elas se preocupam com a identidade dos povos originários, também das comunidades tradicionais. Um outro ponto que eu queria te convidar aqui é o seguinte, volta lá para a nossa tela, por gentileza. Toda a educação, pelo menos nas comunidades religiosas aí no interior do estado, é uma educação afetiva e efetiva. Uma educação que visa, em último caso, né, um cultivo e um respeito pela coletividade. Ou seja, a comunidade, ela tem tudo a ver com a minha vida. Ok?
A comunidade, a coletividade, o outro, tem tudo a ver com a maneira como eu vou olhar para a vida. Por quê? Porque no final das contas, todo ser humano é finito. Todo ser humano vai enfrentar o mistério da morte, né? O mistério da sua finitude. E aqui eu quero convidar você, meu caro aluno, minha cara aluna, a entender que essas lideranças religiosas que nós vamos falar hoje têm essa preocupação geral. Elas simplesmente, muitas das vezes, nem vão se arrogar o título de lideranças religiosas. Elas vão ser pessoas que vão servir, né? Ok? Então, quero te convidar para olhar para 4 exemplos da aula de hoje, que são muito importantes para a gente entender. Dizem que as testemunhas, os exemplos, falam mais alto do que qualquer ensinamento. E aqui quero te convidar para entender e compreender, vamos dizer, Davi Copenaua, né? Lá nos Yanomamis. Por gentileza. Davi Copenaua escreve assim: o pensamento das pessoas brancas é cheio de ignorância. Elas constantemente devastam a terra em que vivem e transformam as águas que bebem em cágmas, né, em veneno. Há apenas um céu, devemos cuidar disso, pois se ficar doente, olha só interessante aqui, tudo chegará ao fim, né? Então, cuidado, e aqui na próxima terra, né, nós vamos ver que o Davi Copenaua em Yanomami é xamã, é pajé e porta-voz do povo Yanomami, né? Ele é conhecido um dos maiores povos indígenas relativamente isolados que vivem na floresta brasileira, aqui na fronteira com a Venezuela principalmente, né? E aqui, olha só que interessante, ele é chamado de Dalai Lama da floresta. Pouca gente sabe disso. Está aqui no Amazonas. Ele é aqui nessa região aqui do Amazonas com Roraima, né? Roraima também tem muitos Yanomamis, né? Por que que ele é chamado como Dalai Lama da floresta? Porque ele sempre foi alguém que defendeu a dimensão dos povos originários, né? E sempre se opôs à destruição da floresta amazônica, né? Então nós podemos dizer que Davi Copenaua é um grande exemplo de liderança indígena, de defesa da Amazônia. Vamos lá continuar a nossa reflexão? Além de ele ser chamado de Dalai Lama da floresta, né, em 2010, ele publicou o livro A Queda do Céu, em colaboração com o antropólogo Bruce Albert, e o livro se constitui em parte de uma autobiografia, em outra parte como uma crítica do materialismo e do consumo exacerbado no mundo de hoje. Né? Então, ele comenta isso nesse livro, né, A Queda do Céu, essa crítica a tanta gente que consome tanta coisa e também por que nós valorizamos só os bens materiais e não valorizamos, de repente, a vida. Ok? Então, essa é a primeira reflexão, é o primeiro testemunho, tá? Vamos agora para outras reflexões. Na próxima, vamos ver a Mapulo Camaiurá. Foi a primeira pajé mulher dos Camaiurá. Mapulo é guardiã da ancestralidade do povo Camaiurá e se tornou pajé. Ela cuida da saúde de seu povo e tem um trabalho lindo, principalmente com mulheres indígenas. Olha só que legal, né? Pouca gente sabe disso. E esse cuidado com o povo que ela tem, com as mulheres, vem a partir da natureza, aos remédios da natureza. O contato com os brancos e os agentes de saúde enviados pelos governos a fez compreender que não há sabedoria em refutar o conhecimento destes, mas sim em somar habilidades para salvar vidas e melhorar as condições de saúde dos indígenas. Então, ela pensa, a saúde o conhecimento indígena deve ser somado com o conhecimento do branco, para salvar vidas. Olha só que interessante, né? Conhecimento indígena com conhecimento branco para salvar vidas, né? Em 2018, a Pajé Mapulo recebeu o Prêmio de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos,
por sinal esse ministério não tem mais, né? Por ter se destacado na luta pela saúde dos povos indígenas, principalmente da saúde das mulheres. Olha só interessante, né? E aqui uma ideia que eu gostaria de ficar com a Mapulo, né? Tem doença que não precisa de médico, pajé cura. A gente precisa trabalhar junto. Parteira, enfermeira, médico, do lado do pajé, médico vai entender o trabalho do pajé e pajé vai entender o trabalho do médico. Olha só que interessante, né? Então, complementação de ideias. Depois eu quero te convidar para ver a vida do Kumu. O que é o Kumu, né? É um grande pajé, um grande benzedor. O Ovídio Barreto Tucano. Na medicina dos povos indígenas do Alto Rio Negro, no extremo norte do Amazonas, os poderes estão com os Kumuan, especialistas que dominam o conhecimento Bacesse, que é o benzimento na língua tucano, né? Então é um exemplo o seu Ovídio Tucano, né? Para tratamento e cura das enfermidades a partir dos princípios contidos na flora e na fauna e dos Weitidarese, que são a proteção para afastar agressões pessoais das diferentes naturezas. Então, a cura, ela vem a partir das plantas e dos animais da floresta. Então, essa força, ela de certa forma faz com que todas as agressões sejam afastadas, né, de todas as naturezas, né? Aqui apontamos a pessoa do seu Ovídio Barreto, da etnia tucana, oriundo de São Gabriel da Cachoeira, que foi um dos fundadores, junto com seu filho, o professor Paulo Barreto Tucano, do Centro de Medicina Indígena Baceri-Cauí, em 2017, onde o público é atendido pelos Kumus, pelos pajés, em Manaus. E aqui que eu queria combinar com você é o seguinte: o direito a uma medicina tradicional, que o Centro de Medicina Indígena defende, mas também o respeito aos conhecimentos tradicionais. E, além disso, toda a saúde deve ser inclusiva, não deve ser um bem para poucos, né? Então, para pensar então na pessoa do seu Ovídio. Seu Ovídio é uma testemunha, é alguém, um exemplo de vida, de inclusão, de acolhida e de conhecimento que está a favor da vida, ok? Então, vimos então Davi Copenaua, vimos também a nossa querida Mapulo Camaiurá, que em relação à questão da saúde, e vimos agora também o seu Ovídio Tucano, lá do Centro de Medicina Baceri-Cauí, né? Que é um trabalho que tem aqui na cidade de Manaus, que é o único centro de medicina indígena do Brasil, está aqui em Manaus, né? Então, tem conhecimento indígena junto com conhecimento do branco. Quero te convidar para ver um último exemplo de uma mulher que marcou a vida, principalmente aqui em Parintins. Vamos lá, então? A Dona Nega, né? A Dona Nega Parteira. Maria de Souza Rodrigues de Lisboa, Dona Nega Parteira, nasceu aos 4 dias do mês de junho de 1908, em Letícia, na Colômbia, né? Ela se torna parintinense não pelos anos que viveu lá em Parintins, mas pelas grandes contribuições silenciosas prestadas à saúde local, principalmente como parteira, né? Aos 83 anos, por conta das limitações físicas próprias da idade, deixou de assistir os partos e ela, embora continuasse benzendo e preparando seus poderosas garrafadas. Então, essa senhora Dona Nega, ela, além de benzer as pessoas, ela trabalhava com garrafadas, né? E essas garrafadas ajudaram muitas pessoas, principalmente no interior, que não tinha, às vezes, acesso ao médico, acesso à medicação, então conhecimento da mata. Então, ela fazia seus benzimentos e, ao mesmo tempo, fazia poderosas garrafadas. É uma figura muito importante na vida daquela cidade. E, por fim, eu quero te deixar uma última reflexão na próxima cartela, que é a seguinte em relação às parteiras, né? E aí, deixa eu falar para você. Em 2001, com 93 anos e perfeita lucidez, Dona Nega resolveu descansar para sempre, né? Então, e aqui eu quero te convidar a uma última reflexão, né? Na próxima cartela. Com um toque dos dedos, a Amazônia mística de Dona Nega Parteira é o berço de mulheres que benzem. As mulheres
a partir das parteiras, do exemplo de parteiras, de Dona Negra, eu coloco como exemplo, é o berço de mulheres que abençoam, mulheres que têm, na verdade, seus dons e talentos para defender a vida. E quantas mulheres parteiras nesse interior do Amazonas são verdadeiras lideranças, são verdadeiras pessoas que defendem a vida? Ok? Gente, é muita coisa. Mas eu confesso para vocês que fizemos um percurso muito interessante. No primeiro momento, falamos sobre o que é o ser humano, a sua relação com a religião, o que é religião. Depois vimos essa ligação entre religião e direitos humanos, a grande missão que a religião tem em relação aos direitos humanos. E o que isso tem a ver ao papel das lideranças religiosas da Amazônia com os direitos humanos? A defesa da vida. E aqui vimos 4 exemplos muito importantes, né? O primeiro exemplo que foi do Davi Copenaua, a Mapulo Camaiurá, o seu Ovídio Tucano e, por fim, o exemplo da nossa querida Dona Negra, parteira lá de Parintins. Todas essas pessoas, dentro dos seus dons e talentos, contribuíram para defender a vida. E aí nós queremos dar a nossa homenagem a todas as pessoas que, de alguma maneira, querem preservar a vida e são parte dessa grande Amazônia. Muito obrigado a todos e todas, e vamos que vamos juntos construir educação.